O Dia do Senhor, por Ian Taylor. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. 2 Pedro 3, 14 e 15. O Dia do Senhor é um evento, ou melhor dizendo, um período de tempo, do qual os profetas escreveram desde há muito tempo, algo como 800 anos antes de Cristo. O Dia do Senhor foi o tema principal do profeta Joel quando escreveu a Israel durante o reinado de Joás. Muitos outros profetas também escreveram sobre o tempo futuro do juízo de Deus, utilizando a frase "o dia do Senhor", para identificar aquele tempo. A seguir, alguns exemplos: Sofonias, capítulo 1, versículo 7 a versículo 18, capítulo 3, versículo 8 e 9, e Sofonias nos mostra o propósito daquele dia. Abre aspas. Para sobre eles cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Fecha aspas, Sofonias 3, versículo 8. Obadias declara, abre aspas, para todas as nações, fecha aspas, versículo 15. Enquanto Zacarias ensina que o dia do Senhor trará desolação sobre Jerusalém. Jeremias 14, versículos 1 e 2. Há muitas outras referências ao dia do Senhor, utilizando outras frases similares para identificá-lo, tais como aquele dia, o grande dia. E tais frases ocorrem umas 75 vezes no Antigo Testamento. O Novo Testamento, de um modo geral, ensina que o dia do Senhor começa com a vinda do Senhor Jesus. O Senhor, ele próprio, falou sobre isso com seus discípulos. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 17 e capítulo 21. Os autores das epístolas também ensinaram em 1 Coríntios 1, versículo 8, capítulo 5, versículo 5 e 2 Coríntios 1, versículo 14, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 2 Tessalonicenses 2, 2, 2 Pedro 3, 10 e Apocalipse 16, versículo 14. Todos falam daquele dia como aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. De todos esses textos das Escrituras, podemos concluir que o dia do Senhor no Velho Testamento é visto como principalmente juízos para Israel. Também é o tempo quando as nações pagãs serão julgadas, todas as nações gentias. O propósito desses juízos é trazer a nação de Israel ao arrependimento. Sofonias 3, versículos de 12 a 20. E também submeter as demais nações ao Senhor Jesus e estabelecer o reino de justiça. Filipenses 2, versículo 10 e 11 e Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Será o tempo em que todo joelho se dobrará ao nome do Senhor Jesus e todos receberão as bênçãos do reino. Este reino é o que chamamos de o milênio, do qual se fala em Apocalipse, capítulo 20. Baseados em 2 Pedro 3, de 10 a 13, temos a autoridade bíblica para dizer que a destruição da terra e dos céus, como hoje existem, é parte do dia do Senhor. Quando finalmente o dia da graça acabe, com o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se seguirá. Será um tempo quando os juízos de Deus serão derramados sobre a terra. Inclui a vinda do Senhor com seus santos, para executar juízo sobre os seus inimigos e apoderar-se do reino. E reinará com justiça por 1000 anos gloriosos.
O dia do Senhor também inclui a tribulação para os judeus. Sofonias 3, versículos 8 e 9. Mateus, capítulo 24, de versículos 4 a 35. 2 Pedro 3, de 3 a 13. E a vinda do Messias para Israel. Zacarias 12, versículo 10 e Zacarias 13, versículo 1. Tudo começa com o arrebatamento da igreja. A frase "o dia do Senhor" não fala de um dia de 24 horas, mas de uma série de eventos que estão em uma estrutura de tempo, que começa com a vinda de Cristo para a sua igreja e termina com a nova terra e novos céus, 2 Pedro 3, versículo 13. Há outros dias metafóricos mencionados nas Escrituras, que estão dentro de uma estrutura de tempo e eventos. Por exemplo, o dia de Cristo, Filipenses 1, versículo 10. O dia da salvação, 2 Coríntios 6, versículo 2. E o dia do castigo, Isaías 10, versículo 3. A vinda do Senhor por sua igreja será para Israel e todos os incrédulos como a vinda de um ladrão de noite, Mateus 24, versículo 42, e 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Os crentes em Jesus, ao contrário, devem estar prontos e vivendo com a esperança bem-aventurada como uma esperança viva, 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 a 8. Estaremos prontos se tivermos sua vinda constantemente em nossas mentes. Esta esperança nos ajuda a manter nossas vidas em boa condição. 1 João capítulo 3, versículo 3, Tito capítulo 2, versículos de 11 a 14. Não devemos confundir o dia do Senhor como o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, nem como o dia do Senhor. Jesus ou frases semelhantes. 1 Coríntios 1, versículo 8, 2 Coríntios 1, versículo 14, Filipenses 1, versículo 6 a 10 e Filipenses 2, versículo 16, etc. O dia de Cristo fala das bênçãos e galardões que aguardam os crentes em Cristo no dia de sua vinda, enquanto o dia do Senhor fala da ira de Deus julgando não crentes que ficaram na terra depois do arrebatamento. Da mesma forma, não devemos confundir o tribunal de Cristo com o trono branco. 2 Coríntios 5, versículo 10, 1 Coríntios 3, versículos 12 a 15, e Apocalipse 20, versículos de 11 a 15. O tribunal de Cristo é o lugar onde o Senhor premiará com coroas e outros galardões os seus fiéis servos. Em contraste, o trono branco é o lugar diante do qual os ímpios que rejeitaram a Deus e sua salvação serão condenados eternamente ao inferno. Nenhum crente terá que se apresentar diante do trono branco, porque todo o nosso juízo foi julgado sobre a cruz. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Segue, então, uma lista de alguns eventos principais que acontecerão no dia do Senhor. O conhecimento de todos esses juízos e o horror daqueles dias futuros que cairá sobre os perdidos deve infundir-nos um zelo para levar a mensagem gloriosa da salvação em Cristo Jesus a todos os que encontramos a cada dia. Ao mesmo tempo, deve fazer com que desatemos os laços com este mundo, que espera somente juízo e destruição. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
colocai os olhos nas coisas de cima, não nas da terra, porque morrestes e vossa vinda está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, versículos de 1 a 4.